João 3,16, embora seja uma coisa que, se a gente for estudar e pensar a respeito, é algo tão maravilhoso, e para nós passa-se assim uma dificuldade de entender um pouco essas coisas por causa da revelação que já está toda pronta para nós. Nós já cremos em Jesus, já sabemos que Ele, por obediência, entregou a sua vida na cruz, Ele já ressuscitou e já está sentado à direita de Deus Pai, como está escrito no livro de Hebreus. Mas, pelo fato de já ter se completado todo esse projeto, todo esse plano, quando a gente pensa nesse amor de Deus, a gente acha maravilhoso que Deus cumpriu aquilo que Ele queria, Ele mandou o Filho dEle, tem uma nova aliança, feita no corpo e no sangue de Jesus, isso é maravilhoso. Mas esse amor doador de um Deus todo especial, Ele faz com que eu e você sejamos um pouco diferentes agora. Ou, pelo menos, tínhamos que ser um pouco diferentes agora, por causa dessa expressão de amor do Senhor sobre as nossas vidas. E é engraçado que, talvez culturalmente, a gente tem essa expectativa do amor, sempre quando a gente fala de amor, a gente pensa, num casal, a gente pensa num casamento, a gente sempre leva para esse lado assim do amor eros, É um amor que a gente consegue talvez falar que vê, ou que a gente consegue expressar por alguém. Mas esse amor de Deus, ele transcende todas essas expectativas daquilo que a gente já conhece. Este amor de Deus para poder fazer com que nós hoje fôssemos um só com o Filho dele, é algo assim que falta, às vezes, palavra, a gente fica, um pouco difícil de falar. E Jesus, nesse capítulo, João 3,16, João está falando desse amor que Deus manifesta, e depois um pouquinho mais ele vai relatando ali nos outros capítulos, depois do 4, quando ele está em encontro com a mulher samaritana, e fala que se ela bebesse daquela água que ele tinha, ela não voltaria a ter sede. E depois Jesus vai se manifestando de uma forma poderosa no meio do povo. E depois ele chega ali no capítulo 6, falando que ele é o pão da vida. Ele é o pão de Deus que desceu do céu. E que quem comesse daquele pão não teria mais fome. E depois, lá na frente, ele vai terminar isso tudo com a ceia, falando que ele está dando o corpo dele e que ele vai dar o sangue dele também para que aquilo seja completo. Nós estamos aqui agora na igreja, nos jovens e na igreja no geral, falando a respeito de adoração, comunhão e testemunho. O nosso desejo era que essa adoração da igreja, no domingo de manhã, no sábado à noite, na caverna, fosse algo que o Espírito visitasse-nos de tal maneira que a gente talvez não conseguisse sair daqui, no final das reuniões, de tão assim visitados por Deus. Essa é a expectativa da nossa liderança. Nós temos falado a respeito dessa adoração que vai além da música, que nos conduz aqui de forma tão maravilhosa para que possamos, adorar ao Senhor, que possamos ter um clima de adoração, mas nós queremos mais, nós queremos que cada um possa ter essa experiência realmente com o Senhor. Só que essas 3 colunas aqui da comunidade, e ficou até bem dividido aqui, depois de estar tudo pronto, um irmão chegou e falou para o pastor Ney, falou, interessante como ficou a distribuição, uma coluna bem perto aqui do altar, que é a adoração, uma coluna bem no meio, que é a da comunhão, e uma na saída aqui, que é o testemunho. Casou direitinho com os pilares da comunidade. Agora, esse desejo que nós temos, e a gente entende que isso é um princípio aqui da comunidade, ele só vai conseguir ser exercido por cada um de nós através do amor. Do amor que nós temos que ter por Jesus, por Deus que nos deu Jesus, pelo Espírito Santo que agora mora em nós e pela sua palavra maravilhosa. A palavra do Senhor é algo que tinha que fazer com que todos os dias nós parássemos diante dela e talvez deixássemos de fazer outras coisas. E não a prioridade das outras coisas tomassem o nosso tempo de forma que chegasse ao final do dia e a gente ficasse com aquele sentimento assim no coração, nossa, eu queria ter hoje ficado um pouquinho mais de tempo com a palavra, eu queria ter... A Elisângela até usou uma expressão comigo essa semana que eu achei maravilhosa.
ela estava estudando, né, a Bíblia, e ela falou assim, eu queria estar não estudando a Bíblia aqui agora para fazer algo, eu queria estar aqui como um verdadeiro cristão genuíno. Eu queria estar aqui só para usufruir do momento de estar com a palavra. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Então, essa questão deste amor hoje, eu queria chamar a atenção dele, para a minha vida principalmente, para a vida de vocês, que é este amor de atitude, este amor que precisa fazer algo para que ele se manifeste. E a expressão maior desse amor a gente tem nesse versículo de João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor de Deus não foi um amor que ele proclamou, que ele falou, não foi uma coisa assim folclórica, não foi uma coisa assim romântica, foi uma atitude verdadeira. E João depois também vai falar que nessas atitudes eles vão conhecer que nós somos discípulos do Senhor, se nós nos amarmos uns aos outros. Então a gente precisa de sair um pouquinho, né, dessa questão de nós falarmos romanticamente que amamos o Senhor, que amamos a Jesus, e começarmos a ter um pouquinho de atitude de amor, ou atitudes de amor, ou atitudes que envolvem este amor. E talvez uma dessas primeiras atitudes que nós talvez tivéssemos que fazer é priorizar talvez o nosso momento com a palavra do Senhor, o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão. Nós estamos vivendo num mundo normal, né? Nós temos uma expectativa celestial, já entendemos algumas coisas espirituais, já temos um reflexo de algumas coisas dessas espirituais, mas a gente ainda vive no mundo carnal, no mundo natural. E às vezes a gente recebe algumas informações, e às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que foge do nosso controle. E aí vem um grande detalhe a respeito dessa atitude de amor e dessa vida com Deus. Se verdadeiramente você tiver entendido essa atitude de amor de Deus para com você, e tiver expressando essas atitudes de amor, na hora que chega essa dificuldade, você consegue ter atitude de amor mesmo na adversidade. Eu achei sensacional. Ano passado o pastor Jean esteve aqui ministrando para nós, e uma das palavras que ele disse foi o seguinte, que o único grupo, né, que consegue hoje fazer a diferença no mundo normal é o cristão. Ele consegue transformar uma coisa que é ruim em coisa boa. Quem não crê no Senhor, quem não tem uma vida voltada para Deus, acontece uma coisa difícil com ele, e aquela coisa difícil muitas vezes acaba até com a vida dele. Ele não consegue transformar a maldição em bênção. Mas nós, através das atitudes de amor e com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, conseguimos transformar situações difíceis, adversas, em situações de bênção. E é o mais interessante ainda, né? Muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida toda na nossa concepção certa. E eu acredito que na concepção de Deus também. Você está tendo uma vida que honra o Senhor, você está se dedicando a Deus, você está lendo a palavra, você está tendo uma vida de atitude que você serve os irmãos, e mesmo assim chega uma notícia ruim. E mesmo assim acontece algo que você não estava planejado para aquilo. E aí, o que você vai fazer diante da adversidade? O que acontece? Se você tiver essas atitudes de amor e essa convicção de que Deus te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para que você tivesse vida eterna, você vai conseguir passar por essa situação de uma forma muito diferente. Jesus, no meio da discussão com esses discípulos, ele fala assim, mas vocês acham que vocês vieram a mim de forma natural, mas só vem a mim aquele que o Pai envia até a mim. E este que o Pai envia até a mim, eu não lanço fora. Consegue perceber a posição que nós estamos tão privilegiados? Deus pensou a respeito da vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. E levou vocês até Jesus. E não só levou vocês até Jesus. Jesus cumpriu um plano perfeito. E agora, nesse plano perfeito, você está com Ele.
e pode ser chamado de família de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala isso assim de uma forma maravilhosa. Todo quanto aquele que o reconhece, lhe é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Essa atitude de amor de Cristo faz com que poder seja derramado sobre a sua vida e agora você pode ser um filho de Deus se você crê nesse sacrifício de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mas existem atitudes que nós vamos ter agora como filhos de Deus. Quais são essas atitudes que nós vamos ter agora? Precisamos ter agora. É engraçado que lá em Coríntios, capítulo 13, o autor vai falando, principalmente a partir do 4, né? O pessoal já deve ter ouvido isso aí muito nos casamentos. O amor tudo suporta, o amor não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente. Agora, engraçado que no 13, lá, no 11 desse versículo, ele fala que a gente também agora já não é mais menino, e não pode ficar pensando mais como menino. Agora a gente cresceu, a gente precisa de ter uma maturidade. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, a gente vê a mesma coisa. Hebreus 5, se não me engano. O autor falando que ele queria tratar de coisas mais profundas, mas ele não pode porque ainda somos crianças, ainda estamos precisando de leite. Então, nós precisamos de pensar quais são essas atitudes nossas, o que nós podemos fazer para que esse Evangelho do Senhor, este amor tão maravilhoso que nos achou um dia e nos levou até Cristo, ele possa permanecer em nós, e não só permanecer em nós, mas que ele também possa, através da nossa vida, alcançar outros. Isso é um grande desafio, que é a parte do nosso testemunho. Nós estamos chegando agora já no mês de outubro, né? Estamos já dentro do mês de setembro. E eu gostaria que você refletisse a respeito de, nesse ano, você falou do amor de Deus para quem? Este amor de Deus tão poderoso, essa atitude de entregar um único filho celestial. E aí, você falou do amor de Deus para quem? Qual foi a sua atitude agora com esse poder de Deus que está sobre a sua vida, sobre aquilo que você recebeu? E você falou desse amor de Deus. Você falou do amor de Deus para alguém esse ano? Você anunciou o Evangelho para alguém? Alguém viu esse Evangelho na sua vida e percebeu que faz diferença? A gente precisa de pensar muito a respeito disso, né? Na questão da comunhão, a gente pode ver lá, na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, João fala a respeito dessa questão da gente ter comunhão. E se a gente tem comunhão com Deus, e se a gente tem comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é uma comunhão maravilhosa. O que seria essa comunhão? O que é comunhão? Pensar algo em comum. Fazer algo de comum acordo, isso é comunhão. A expectativa do Senhor, quando Ele fala de comunhão na palavra, é que nós andemos em comunhão com um pensamento só, que a gente vai ver lá também em Efésios. Tenhais o mesmo pensamento. Entende que a gente tem algumas atitudes agora como cristãos que precisa ser diferente na nossa vida. E eu, bastante preocupado, vivendo essas coisas, vendo pessoas que o Senhor separou e levou até Jesus, e eu acredito que Jesus de jeito nenhum vai lançar fora, mas a gente vê umas atitudes no nosso meio que a gente fica um pouco assustado, principalmente com os jovens. E eu fiquei pensando o tempo todo como é que eu ia entrar nesse assunto para chegar até aí. E se a gente fala que está tendo comunhão com o Senhor, a gente tem que andar na luz, como Ele está na luz. E aí, se a gente mantiver essa comunhão, se mantiver essa comunhão, pensamento em comum, fazendo algo junto, olha, o mesmo pensamento do Espírito. Qual que é o pensamento do Espírito? Ele intercede por nós. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Nós temos que ter esse mesmo sentimento com o Espírito, nós temos que falar isso para as outras pessoas. Agora, me assusta muito quando eu fico sabendo que, às vezes, algum jovem tem 2 perfis de Instagram. Olha que coisa louca, que atitude. Um perfil é o que o povo da igreja conhece. Tem um perfil lá bacana, coloca umas frases lá do C.S. Lewis, coloca alguma coisa assim para a família ver, uma foto bacana. E um outro perfil proibidão. Um outro perfil meio malucão lá, que posta umas coisas meio doidas, meio esquisitas. Gente, que atitude que é essa? O que é isto? Que um jovem cristão, que o amor de Cristo, através de obediência e morte de cruz, levou ele agora para um lugar diferenciado. Você crê que você tem um lugar diferenciado no Senhor agora? Isso é uma verdade para a sua vida. Isso é uma verdade. Se você não crê, pode crer. Se você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Cristo desceu dos céus, tomou forma de homem e se entregou naquela cruz, você agora é diferenciado. Mas as suas atitudes continuam ainda meio que estranhas a esse novo ritmo, a essa nova vida, a essa nova função que você tem no corpo de Cristo. Porque a palavra fala que quando Cristo fez essas coisas todas, Filipenses capítulo 4, ele fala assim, que quando Cristo desceu, quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Então você recebeu dons da parte de Deus. E é engraçado que tem um contraponto aqui que eu queria que a gente pensasse a respeito. Muitas vezes, na questão do Evangelho, a gente fica com muita expectativa de ter algumas coisas, né, a respeito do Evangelho, de acontecer algumas coisas na nossa vida, e acaba que tudo que acontece na nossa vida naturalmente, a gente assimila ao espiritual, principalmente naquilo que a gente sempre quer, né, porque a gente sempre está pedindo alguma coisa para Deus, a gente sempre está pedindo alguma coisa para Deus. E muitas vezes a gente começa a pedir muito mais quando as coisas estão com algum tipo de dificuldade. A gente pode ser que fique enfermo, pode ser que a gente perdeu um emprego, pode ser que a gente tenha uma desilusão amorosa. E aí, várias situações que nos permeiam, aí, de certa forma, as pessoas se aproximam mais de Deus, né, buscando a Deus por causa dessas dificuldades. Mas acho que tinha que ser totalmente diferente, né? Porque, embora a circunstância que está ao nosso redor, o amor de Deus não muda. E esse dom que Ele derrama sobre as nossas vidas nunca é para nós. Quando Deus derrama um dom na sua vida, é para os outros. Eu já vou confessar meu pecado para os irmãos. Quantas vezes eu já olhei para alguns irmãos e tive aquela inveja santa. Não, esse irmão, nesse dom dele, é maravilhoso demais. Essa facilidade de falar, né? Eu sempre falo isso com a Vanessa, ela está aqui, posso confessar meu pecado para ela. A forma com que ela fala, e a gente vai prestando atenção naquilo, daí a pouco a gente já está ali derramando diante do Senhor. É um negócio assim fantástico. Mas o dom que está sobre a vida dela, mesmo que eu receba, não é para mim. O dom que você recebe da parte de Deus é para os outros. A Vanessa não fica lá em frente ao espelho pregando para ela mesma. Quando a gente recebe um dom de profetizar, a gente não profetiza para a gente mesmo. Quando você recebe um dom de pastor, de pastorear alguém, um amor pelas vidas, você não fica o tempo inteiro lá se cuidando de você mesmo, orientando você mesmo, pregando para si mesmo. O Espírito Santo faz isso por você, se você tiver comunhão com Ele. Mas o dom que Deus dá para você e derrama sobre a sua vida é para outros. Qual que é o dom que você tem na sua vida hoje? Ou qual que é o dom que você almeja, ou que você pensa que seria algo que seria bom na sua vida? É difícil pensar assim e acertar. Agora pense em como você pode fazer a diferença na vida de alguém. Se você pensar dessa forma, Deus começa a tratar algumas coisas na sua vida. Porque a partir do momento que você recebe esse poder de ser chamado filho de Deus, a sua vida tem que correr para esse lugar. De agora fazer parte de uma família celestial, onde o Senhor quer que o máximo de pessoas esteja nessa família.
E aí você tem que ser motivado por esses atos de amor, por uma vida de atitude de amor, para que essas pessoas conheçam o Senhor. E aí o seu testemunho vai fazer a diferença. Aí a sua comunhão com o corpo, pensando concordemente no Senhor, vai fazer com que o Evangelho avance. Agora, para poder encerrar esse assunto, eu não vou falar mais dele. Você não acha que é um absurdo você ter 2 perfis de Instagram? Não é uma coisa assim meio assustadora? Você que é jovem, será que não é um pouco assim absurdo você ter um outro e-mail onde você acessa coisas que também não deveria na internet? Então, assim, essas atitudes que nós precisamos ter, elas têm que ser atitudes que nos levem para a luz, como Cristo está na luz, para que possamos ter comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Então eu queria te convidar, queria te dar uma palavra de exortação. Púlpito é para isso mesmo, viu? Tem hora que tem umas palavras encorajadoras, umas coisas bacanas, mas tem dia que é um dia de falar para você que você precisa de mudar um pouquinho de direção. Se você tem 2 perfis, se você tem 2 e-mails, se você está saindo de casa e falando com seu pai que está indo para um lugar e está indo para outro, é hora de mudar. Mas por que mudar? Porque o amor é atitude. E as suas atitudes têm que te levar para um caminho de luz. A gente, às vezes, tem uma percepção totalmente diferente da ceia, Tem tantas pessoas que sofrem tanto. Aqui na comunidade, a gente tem essa particularidade de ter ceia a cada domingo. E tem umas pessoas que, para elas, todo domingo é um sacrifício, todo sábado é difícil. Porque chega aqui, sempre quando vai ser ministrado a ceia, ele começa a pensar nas coisas que ele não consertou, nos pecados que ele cometeu de novo durante a semana. Os mesmos. A mesma situação. A mesma dificuldade em casa, a mesma briga por causa de obediência com os pais. A mesma situação da internet de novo. Vamos ter uma atitude diferente? Vamos ter essa atitude de amor? E aí a coisa toda vai tomando um corpo tão forte que você começa a ser uma pessoa diferenciada onde você está. E as pessoas começam a ver os dons que Deus te deu, não aqueles que você pensa que seriam os melhores. E aí esse dom que está em você, por causa da sua vida, gera um testemunho. E esse testemunho atrai as pessoas. E aí Cristo é glorificado através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Aí você não precisa de ter o dom da Vanessa. Eu já deixei, não quero ter mais, já desisti. Não vou conseguir mesmo. Não vou ter o dom do pastor Neif de falar com facilidade gigante a respeito de escatologia e de fazer as pessoas ficarem escutando aquele tempão. Não tem jeito mais. Mas aquilo que tem vindo até a minha vida e eu posso fazer, eu tenho feito. Eu quero testemunhar a respeito de Cristo. Eu quero ter atitudes de amor para com as pessoas que estão à minha volta. Eu não me permito ter 2 perfis. Eu não me permito olhar coisas que, para uma pessoa casada, adulta, uma pessoa que se diz cristã, não pode ver, não pode estar olhando. Eu estou falando isso tudo aqui para vocês pelo fato de eu ter tido um sonho. E isso começou a me incomodar muito. O fato da internet é porque eu sei que tem pessoas que têm esses 2 perfis. Agora, a questão das outras coisas de ver, eu estava num sonho, dormi, e o Senhor foi, e eu acredito que ele, que talvez tenha me mostrado, um jovem da igreja me chamou para ver pornografia. E eu fiquei assustado, corri do jovem. E aí ele falou, não, todo mundo está vendo, já é normal agora. É normal, é tipo TikTok. É tipo essas coisas aí. É normal, todo mundo está. Aí ele foi falando o nome dos jovens. Aí eu falei, Deus, onde que eu estou? Por que eu não vi? Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Isso tem que ser mudado.
Eu não consigo falar para vocês, não tenho essa clareza espiritual tão grande de falar assim, não, Deus me deu esse sonho, está acontecendo isso aqui na igreja. E não tenho, eu não tenho essa clareza espiritual. Eu estou confessando, estou compartilhando com vocês que eu tive um sonho, isso me preocupou muito, juntou com essa questão de que eu fiquei sabendo dessa questão do Instagram, e esse eu sei que é verdade, então eu estou querendo trazer essa palavra para os irmãos. Nós temos um privilégio muito grande. Um privilégio maravilhoso. Nós temos um espaço, e essa semana nós estamos muito alegres, nós completamos 30 anos de idade. A comunidade cristã da Zona Sul completou 30 anos, coisa maravilhosa. Nos alegramos muito por fazer parte desse ministério, e nós temos então essa abertura aqui aos sábados para poder estar juntos, compartilhando da palavra. Nós temos também o domingo de manhã, onde a gente se ajunta como igrejas, casas, para celebrar o Senhor, e a gente já tem visto algumas coisas assim, diferentes acontecendo no nosso meio. Pessoas que entenderam este amor de Deus e começaram a ter algumas atitudes diferentes. E eu creio que isso vai alcançar a muitos. Muitos, muitos, muitos. Então, essas coisas todas importantes que a gente vê a respeito do Evangelho, não tem mais a ver com sentimento, tem a ver com atitude. O que tinha a ver com sentimento, e ele pegou esse sentimento e transformou numa verdade de atitude, foi Deus, que amou de tal maneira que deu o Filho. E agora nós andamos debaixo de atitudes que temos que ter, não mais sentimentos. Você está com alguma dificuldade com o irmão aqui, e a gente sabe que teve algumas aqui no meio da igreja, você tem dificuldade com algum irmão, a atitude que você tem que ter é procurá-lo e consertar com ele. Isso é atitude. Pedir perdão, consertar, reconhecer que errou. Não é um sentimento. Ah, o dia que eu for na igreja que eu senti no coração, eu vou lá e conserto. Como é isso? Jesus não ensinou desse jeito, não. Ele falou que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se também vós não perdoardes o que vos tem ofendido, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará das vossas ofensas. É assim que está na palavra. E lá em João, se você andar um pouquinho na primeira epístola de João, você vai ver que Jesus está falando que se a gente fala que está na luz, que ama o Senhor, mas que a gente não ama o nosso irmão, eu não amo meu irmão, eu odeio meu irmão, como é que você pode odiar seu irmão e falar que é do Senhor? Como é que você pode ter esse sentimento no seu coração se você recebeu uma atitude de amor tão grande por Deus e Deus quer agora que você tenha essa atitude de amor pelos outros? Então, assim, nós temos um privilégio muito grande. Um privilégio maravilhoso. Mas eu queria que você não usasse esse privilégio apenas para pensar que você está escapando de uma vida eterna num lugar muito ruim. Eu não queria que você usasse esse sacrifício de Cristo só para falar que você está livre do inferno e que agora você vai para Deus. Só que você vai para Deus e, guardadas as proporções, tem muitos que nem se preocuparam em saber como é que vai ser isso. Como é que é esse negócio? Eu vou para Deus, eu vou ter uma vida eterna. E aí, como é que é isso? Tem cristão que nunca pensou, nunca se preocupou com isso. Eu tenho que ter uma atitude de querer saber qual que é esse reino celestial, o que vai acontecer nessa pátria, o que vai ter nesse reino. Jesus falou que estava anunciando para nós um reino diferente, e ele foi morto por causa disso. Porque, a princípio, o Messias de Israel tinha que vir, segundo o povo israelita, para que tomasse de novo o poder natural. Aí vem um cara que é doido, fala que é filho de Deus, que veio agora manifestar aquilo que está escrito nas Escrituras através dele mesmo, só que ele fala que naturalmente ele não vai fazer nada, que ele está inaugurando um reino celestial, e o povo fica doido com aquilo, não entende nada que ele está falando. Daqui a pouco a gente vai ministrar a ceia, e se vocês pararem um pouquinho para pensar, imagina Jesus chegando para os discípulos assim, falando assim, isso aqui é meu corpo, pegou um pedaço de pão e falou, isso aqui é meu corpo que é dado por vós. O povo falou, Jesus, que é isso? Seu corpo, como é que é isso? Explica para nós. Não, daqui a pouco o meu sangue vai ser um sangue de uma nova aliança, e esse sangue vai perdoar pecados. Como assim, Jesus? Não tem jeito de perdoar pecado.
tem jeito de tampá-los com a oferta lá que o sumo sacerdote faz. Aquilo ali vai nos fazendo viver ano após ano. Mas perdoar mesmo, não perdoa não. Aí Jesus fala, não, mas o meu sangue perdoa de todo pecado. Você hoje, através de Jesus, tem os seus pecados perdoados. Amém? Não sei vocês, mas eu peco, então eu preciso desse sangue o tempo inteiro na minha vida. E eu preciso de ter essas atitudes de amor o tempo inteiro. Então eu queria te convidar a ter uma semana diferenciada. Eu queria até que você fizesse um acordo com o Senhor, uma oração de desafio entre você e Deus essa semana. Falava, Deus, eu vou mudar de atitude. Eu vou mudar de atitude. Eu duvido que o Senhor não te surpreenda essa semana e te faça coisas que você já sonha há anos e não acontece. Eu duvido que se você mudar de atitude, se voltar para Deus, perceber esse poder que está sobre a sua vida, largar essas coisas velhas para trás, eu duvido que você não viva uma semana totalmente diferenciada com o Senhor. Totalmente diferenciada. Eu vou ter um emprego, minha mãe vai ser curada, minha situação amorosa vai ser resolvida. Não estou falando disso, gente. Essa é a nossa expectativa natural o tempo inteiro. Qual que é a sua expectativa espiritual? A natural a gente tem várias. E briga por ela todos os dias, trabalhando num suor maluco. Até porque o Senhor mesmo falou que era do nosso suor que a gente ia comer. Qual que é a sua expectativa espiritual? Tenha atitudes que te levem para essa expectativa. E eu tenho certeza que a parte do meu Senhor, que é fiel, Ele vai cumprir. Tenho certeza absoluta. Isso eu posso garantir através da palavra e através daquilo que eu creio e através do sacrifício de Jesus que já foi cumprido na cruz. Amém? Com esse sentimento, eu queria que você, os meninos pudessem trazer a ceia. Com esse sentimento, eu queria que você, essa semana, se dispusesse a consertar, a ter atitudes de conserto, de pedir perdão, de se reconciliar com o Senhor, de se colocar diante de Deus, perguntar para Ele o que Ele tem para você espiritualmente. O que Ele tem para você espiritualmente. E se você conseguir alcançar esse sentimento, você vai ver que Ele tem coisas para você muito maiores do que você vê no natural. Portanto, se existe alguma consolação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo, não tendo em vista somente o que é seu próprio interesse, mas também o que é dos outros. Essa comunhão maravilhosa. Podem vir pegar os elementos da ceia. Em Mateus 26 fala que enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e o abençoou e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Vamos comer desse pão numa atitude de entendimento de que o Senhor promoveu algo para nós. Nós fomos promovidos. Nós agora temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Depois disso, Jesus pegou o cálice,
e disse: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Senhor, obrigado por esse sacrifício de cruz. Obrigado porque na tua obediência o Senhor morreu e cumpriu aquilo que estava planejado para nós. E nós agora reconhecemos essa aliança. Essa é a nova aliança, a aliança que nós estamos nela com o Senhor, ó Pai. E em breve, muito breve, Senhor, tomaremos esse cálice contigo, celebrando, ó Pai, a tua vitória, em nome de Jesus. Irmãos, durante a semana, façam esse desafio. Tudo que vocês fizerem, no trabalho, na escola, em casa, tudo que vocês forem assistir, passa um filtro e pensa nessas atitudes e vê se a atitude não é deixar aquilo que você está fazendo. E eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso no nosso meio. Eu tenho alguns avisos aqui para passar para os irmãos. Dia 25, sábado, a gente vai ter o nosso evento de pré-culto. É isso? Pré-cultos. Nós vamos ter então o nosso evento aqui. Na semana que vem a gente traz os detalhes, né, de como que vai funcionar tudo direitinho, para a gente poder caminhar. A liderança da igreja também nos convida dia 7 de setembro, ou você pode ir para o Mineirão, e de lá vir até a Praça da Liberdade, ou você pode ir direto para a Praça da Liberdade e participar ali do ato que vai ter em prol da vida, né, em prol dos direitos da família, dos princípios judaicos cristãos que regem a nossa Constituição, que de certa forma estão sendo violados, né, no nosso entendimento. Então a gente convida vocês para estarem ali também. E do dia 29 de outubro até o dia 2 de novembro, a gente vai ter o nosso acampamento. Tem uma turma aí animada, graças a Deus. Então, no dia 29 de outubro até o dia 2 de novembro, a gente vai ter o nosso acampamento. Acredito também que no próximo final de semana a gente já tenha mais informações a respeito de como que vai funcionar todas essas coisas. No dia 11 de setembro, próximo sábado, a Rota do Bem vai fazer uma coisa muito legal. Quem tem acompanhado aí as entregas de cesta básica da Rota do Bem? Puxa vida, pouca gente. Está vendo? Não presta atenção no pastor, está vendo? Desse jeito aí. Tem acompanhado a Rota do Bem? Show de bola. No próximo sábado, dia 11, nós vamos fazer uma Rota do Bem diferente. Não vai ter entrega de cesta básica. Nós vamos pintar uma outra casa que está com necessidade lá de pintar para ser entregue. A irmã está mudando de casa. E a gente, então, vai lá pintar a casa dela e deixar tudo organizadinho para ela entregar. Vai ser na casa da nossa irmã Elisângela, pastora aqui dos jovens, conosco. E vai ser uma bênção lá, está todo mundo junto lá participando. Claudinei e o Fernando, né, vão colocar as informações aí no grupo durante a semana, principalmente o Fernando aí, que é o coordenador da Rota do Bem. Vamos agitar para a gente estar lá e conseguir entregar lá a casa dela perfeitinha lá para as pessoas que alugaram para ela. Acredito que vai ser bênção demais. Sábado, bem cedinho, a gente está aí comprometido com isso. Amém?